Sabe aquele momento em que você percebe que tudo mudou para sempre? Que não tem mais volta. Foi exatamente isso que aconteceu num corredor de hospital em Los Angeles. Uma manhã comum que virou um pesadelo ao vivo. Um milionário perdeu completamente o controle e fez o impensável. Pisoteou a barriga da própria esposa grávida. Ali mesmo, na frente de todo mundo. O grito dela cortou o silêncio como uma lâmina. E antes que alguém conseguisse reagir, um médico apareceu correndo do outro lado do corredor, agarrou o cara pelos ombros e jogou ele contra a parede com tudo. A multidão ficou paralisada. A câmara de segurança captou tudo com aquela luzinha vermelha piscando. E naquele segundo, literalmente tudo mudou. O que você vai ouvir agora não é só uma história sobre violência. É sobre verdade, justiça e uma mulher que se recusou a ser quebrada. Fica comigo porque quando as imagens vazaram, o país inteiro tomou partido. Me conta nos comentários que horas você está ouvindo e de onde você está sintonizando. A luz do meio-dia entrava pelas janelas altas do Memorial Hospital, transformando o chão polido num espelho brilhante. Tudo estava tranquilo, só o zum-zum distante das máquinas e o ritmo constante de passos ecoando. Grace Holloway estava sentada numa cadeira estofada perto do balcão de consultas, as mãos delicadamente dobradas sobre a barriga arredondada. O vestido de maternidade azul claro parecia quase transparente sob a luz fluorescente. Ela estava com 7 meses de gravidez, calma, cuidadosa e visivelmente exausta. O que deveria ser apenas uma consulta pré-natal simples já tinha se estendido mais do que o esperado. O marido dela, Leonard Holloway, estava de pé ao lado, a postura rígida, o rosto sem expressão. O médico tinha acabado de sair para preparar um relatório sobre o último ultrassom de Grace. No momento em que a porta se fechou, a calma de Leonard rachou como vidro. Mais um exame, mais uma despesa, ele murmurou, a voz cortando o ar estéril. Toda vez que eu me viro, tem uma nova conta, uma nova desculpa para gastar meu dinheiro. As palavras eram baixas no começo, mas a amargura fazia elas subirem de tom. Grace olhou para cima rapidamente, a voz suave mas firme. Leonard, por favor. Não é só mais um exame. O médico disse que o bebê pode precisar de monitoramento especial. Minha pressão está um pouco alta. É pela segurança dela. Segurança dela, ele repetiu com uma risada fria. Você já está decidindo que é menina. Você nem sabe disso com certeza. O médico viu claramente. A voz de Grace tremeu. A gente vai ter uma menina. O rosto de Leonard mudou. A máscara educada que ele sempre usava em público desapareceu, substituída por algo mais sombrio. Uma menina. Ele disse devagar. Você quer dizer uma boca inútil para alimentar? Você acha que eu construí tudo que eu tenho para acabar com uma menininha que só vai pegar o que é meu? Grace pressionou a mão na barriga instintivamente. O bebê se mexeu, assustado com a tensão no corpo da mãe. Ela respirou fundo, esperando acalmar a tempestade que conhecia tão bem. Leonard, por favor não faz isso aqui. Tem gente olhando. Eu não tô nem aí para quem tá olhando. A voz dele ficou mais alta, ricocheteando nas paredes do corredor. Uma enfermeira virou a cabeça, hesitou e rapidamente desviou o olhar. Você acha que porque eu tenho dinheiro, você pode desperdiçar como água? Hospital particular? Comida orgânica, personal trainer, vitaminas especiais. Você vive como uma rainha enquanto eu pago pelo seu conforto. Não. Grace olhou em volta, desesperada pelo médico voltar. O corredor do hospital que tinha parecido seguro agora parecia brilhante demais, aberto demais. Ela baixou a cabeça, tentando se proteger do olhar dele. Não é sobre conforto. É sobre nossa filha. Para de falar isso. Ele estourou. Para de agir como se você se importasse com esse bebê mais do que eu. Você nem sabe o que significa sacrifício. Ele deu um passo para frente, a sombra dele se estendendo pelo vestido dela. Você é patética, Grace. Você transformou a gravidez num espetáculo. A voz dela quebrou. Leonard, por favor para. Ele se inclinou, a respiração quente contra o ouvido dela. Você acha que pode me envergonhar em público? Você acha que eu vou deixar você me fazer parecer fraco? Os olhos de Grace encheram de lágrimas. Eu não tô tentando te envergonhar. As palavras dele saíram como um sibilo. Você já fez isso. Ele recuou, a mandíbula apertando, as mãos flexionando como se tentasse conter algo que não conseguia mais controlar. Então, num movimento violento, ele chutou a cadeira com a perna. A cadeira bateu na canela dela, e Grace cambaleou para trás, os saltos escorregando no piso liso. Ela caiu com força, ofegando,
uma mão agarrando a barriga, a outra se preparando para o impacto. O som da queda ecoou pelo corredor. Uma enfermeira gritou: "Senhora, a senhora está bem?" Mas Grace não conseguia responder. A respiração vinha em rajadas curtas, os olhos arregalados de terror. Ela tentou se sentar para proteger a criança dentro dela, mas Leonard já estava se aproximando. "Levanta!" ele ladrou. "Você tá se envergonhando sozinha." Ela tentou falar, mas a dor no abdômen a silenciou. "Leonard, por favor, o bebê." Algo cintilou nos olhos dele. Raiva, nojo, algo distorcido pelo orgulho. "Você acha que pode me controlar com esse bebê?" ele gritou. Então o corpo dele se moveu antes que a mente pudesse parar. Ele levantou o pé e trouxe ele para baixo em direção ao estômago dela. O movimento foi rápido, brutal, final. O som que seguiu não foi um grito no começo, mas um único suspiro agudo que se arrancou do peito de Grace. Depois veio o grito, cru e terrível. Um som que congelou todos ao alcance do ouvido. As enfermeiras no outro extremo do corredor pararam no meio do passo. Uma prancheta caiu no chão. Por um segundo suspenso, o hospital pareceu parar de respirar. As mãos de Grace voaram para a barriga, os dedos tremendo incontrolavelmente. O rosto dela se contorceu em dor e descrença. Ela olhou para cima para ele, os olhos cheios de horror, incapaz de entender como o homem que uma vez sussurrou promessas contra o cabelo dela poderia fazer isso agora. O grito dela estourou de novo, mais alto dessa vez, ecoando pelo corredor. O peito de Leonard subia e descia, o pé ainda pairando acima do chão como se até ele não pudesse acreditar no que tinha feito. "Eu não queria", ele murmurou, a voz pequena e distante. "Você me deixou com raiva. Você me provocou." De trás, uma porta se abriu com força. O som de tênis de corrida no piso cortou o silêncio atordoado. Um homem alto em roupas azuis apareceu, se movendo rápido, a expressão uma mistura de instinto e raiva. Era o Dr. Ethan Ward, um dos médicos de trauma do hospital. Ombros largos, firme e construído como alguém que já tinha visto violência antes. A voz dele trovejou pelo corredor. "Ei, afasta dela." Leonard se virou, assustado. Mas antes que pudesse reagir, o Dr. Ward fechou a distância entre eles em 3 passadas poderosas. A mão dele agarrou o ombro de Leonard, e num único movimento controlado, ele o girou contra a parede. O impacto reverberou pelo corredor. Leonard grunhiu de choque enquanto o braço do médico pressionava firmemente contra o peito dele, prendendo ele no lugar. Grace ofegou com o som, as mãos ainda agarrando o estômago, lágrimas rolando pelo rosto, a respiração superficial mas constante o suficiente para falar. "Me ajuda", ela sussurrou. Os olhos do Dr. Ward permaneceram fixos em Leonard. "Não se mexe", ele avisou. O tom era baixo e calmo, mas mortalmente sério. A tensão no ar era insuportável. As enfermeiras pairavam por perto, com medo de intervir, mas incapazes de desviar o olhar. A arrogância de Leonard vacilou. Ele gaguejou. "Você não sabe quem eu sou." "Eu não me importo com quem você é", disse o Dr. Ward. "Você acabou de tentar machucar uma mulher grávida. Você não merece estar em lugar nenhum perto dela." Por um longo segundo, ninguém falou. O cheiro estéril de desinfetante pairava pesado no ar. Então o som fraco da respiração de Grace encheu o silêncio. Ela estava viva. O aperto do médico permaneceu firme, cada músculo do braço dele tenso com contenção controlada. Os olhos de Grace se abriram de novo. Através do borrão de lágrimas, ela viu Leonard preso, impotente, o terno caro amassado e a expressão distorcida de descrença. Ela respirou superficialmente e sussurrou para si mesma. "Acabou." Dr. Ward olhou brevemente para trás, a voz mais suave agora. "Você tá segura. Eu te protejo." Foi ali que tudo terminou. O corredor que tinha começado em silêncio calmo agora guardava os ecos de violência, dor e a confiança quebrada de uma mulher. O coração do médico batia forte nos ouvidos dele enquanto ficava entre a vítima e o agressor. Grace estava tremendo, as mãos ainda enroladas na curva frágil da vida dentro dela. O mundo tinha parado de se mover, e naquela quietude, tudo tinha mudado. O som do grito de Grace ainda ecoava fracamente pelo corredor muito depois que o Dr. Ward tinha prendido Leonard contra a parede. O momento tinha passado, mas o ar permanecia pesado, carregado de choque. Então o tom de alarme do hospital cortou o silêncio, seguido por passos apressados. 2 oficiais de segurança viraram a esquina, assustados com o caos. O Dr. Ward soltou Leonard lentamente, mas a voz dele era afiada e clara. "Fica exatamente onde você tá." Os oficiais se aproximaram imediatamente.
Leonard protestou fracamente, mas o desafio dele estava quebrado. O relógio caro dele brilhou quando um dos guardas segurou o braço dele. Grace ainda estava no chão, a respiração superficial, os dedos tremendo contra a curva da barriga. O tecido azul do vestido tinha escurecido com sangue perto da barra. Os lábios dela se moveram, formando palavras que eram quase sem som. O bebê, por favor. O Dr. Ward se ajoelhou ao lado dela, uma mão no ombro dela, a outra checando a pulsação. Você tá bem, Grace. Eu preciso que você fique acordada para mim. A gente vai te levar pro centro obstétrico agora. Ele olhou para a enfermeira mais próxima. Chama a equipe de trauma. Código de emergência obstétrica. A gente precisa de uma maca imediatamente. A enfermeira saiu correndo enquanto outra se agachou ao lado de Grace, segurando o gaze contra a perna dela onde um arranhão tinha se aberto da queda. Grace tentou levantar a cabeça, mas a dor disparou pelo abdômen, forçando ela para baixo. O rosto dela se contorceu e os olhos encheram de lágrimas. Por favor, me diz que ela ainda está viva. O Dr. Ward se inclinou perto o suficiente para que a voz dele saísse calma mas firme. A gente vai descobrir logo. Eu preciso que você respire devagar e não se mexa muito. Ele pressionou o estetoscópio levemente contra a barriga dela. Ouvindo, o pulso rítmico de um batimento cardíaco fetal veio fraco mas constante através do dispositivo. Alívio piscou pelo rosto dele. Eu consegui. O batimento cardíaco tá ali. Grace exalou tremendo, um soluço suave de gratidão escapando dela. Ela agarrou a lateral da manga dele como se ancorando a si mesma ao som da garantia dele. Graças a Deus, ela sussurrou. A maca chegou, rodas rangendo no piso. A equipe médica levantou Grace cuidadosamente, apoiando a cabeça e os ombros. O movimento fez ela estremecer. Ela agarrou a grade ao lado dela com os nós dos dedos brancos, os olhos disparando em direção a Leonard, que ainda estava sob a vigilância do guarda. Os olhares deles se encontraram por um segundo fugaz. A expressão dele era fria, ilegível. Isso não é o que parece, ele disse roucamente, mas ninguém respondeu. Dentro do elevador, o pequeno espaço se encheu de monitores apitando e respiração tensa. Grace manteve os olhos abertos, olhando fixamente para as luzes fluorescentes acima. Eu posso sentir ela se mexendo. Ela murmurou. Ela ainda tá lutando. Dr. Ward deu um breve aceno. Isso é um bom sinal. Continua focando nisso. Vocês duas passaram pela pior parte. Quando as portas se abriram novamente, a ala de parto entrou em movimento. Enfermeiras colocaram luvas, trouxeram máquinas de ultrassom e ajustaram os monitores. O ar cheirava a antisséptico e adrenalina. Grace foi transferida para uma cama de hospital. Géis frios se espalharam pelo estômago dela, e a tela do monitor ganhou vida com movimento granulado. A imagem de um pequeno corpo irolado tremeluzou na vista. O pulso fraco era visível. Ela tá viva, disse o técnico. A frequência cardíaca tá elevada mas forte. A cabeça de Grace se virou em direção à tela, lágrimas escorregando silenciosamente pelas bochechas. Ela tá lutando, ela disse de novo, mal conseguindo falar. Dr. Ward ficou ao lado dela, os braços cruzados firmemente, a voz suavizada. Você também tá. A tensão na sala mudou do medo para a urgência cuidadosa. Doutora. Patel, a obstetra, entrou rapidamente, os olhos dela se movendo sobre os monitores. Vamos mantê-la em observação por pelo menos 24 horas, ela instruiu. Tem hematomas abdominais e risco de contrações precoces. A gente precisa prevenir estresse no útero. Grace ouviu fracamente, as palavras se transformando em ruído de fundo. A mente dela ainda estava presa no corredor, ouvindo o próprio grito se repetir como um eco que ela não conseguia parar. A médica se inclinou mais perto. Grace, você consegue me ouvir? Você e seu bebê estão estáveis agora. Eu vou te dar algo leve para aliviar a dor. Grace acenou fracamente. A injeção ardeu, mas o calor que seguiu foi quase reconfortante. A respiração dela começou a desacelerar. Através do painel de vidro da suíte de parto, uma enfermeira falou com o policial que acabará de chegar para fazer a declaração inicial. Dr. Ward limpou as mãos numa toalha, a expressão dele firme mas cansada. Diz para eles que vão precisar esperar até ela estar estável. Ela já passou por coisa demais por um dia. A enfermeira transmitiu a mensagem, e o oficial acenou, anotando no bloco. Lá dentro, Grace olhou fixamente para os ladrilhos do teto, traçando o padrão repetitivo enquanto o corpo dela começava a se acalmar. Os dedos dela se moveram lentamente sobre a barriga, encontrando o ritmo fraco de movimento sob a palma. Ela ainda tá aqui, ela sussurrou.
Ela ainda tá comigo. Dr. Ward puxou um banquinho ao lado da cama dela. Você quer que eu entre em contato com um membro da família? Ela balançou a cabeça levemente. Ninguém. Ele fez questão disso. A expressão do médico escureceu, entendendo o peso por trás das palavras dela. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos. Você fez tudo certo hoje. Você sobreviveu a algo que ninguém deveria passar. Os olhos de Grace encontraram os dele. Havia exaustão, mas também a centelha frágil de determinação. Eu não sei o que acontece agora, ela disse baixinho. Primeiro, ele respondeu, você descansa. Depois você decide que tipo de vida você quer construir para sua filha. Uma onde o medo não tem lugar. O batimento cardíaco constante no monitor preencheu o silêncio entre eles. Cada bip um lembrete silencioso de que a vida tinha resistido. O quarto do hospital estava quieto exceto pelo zumbido constante das máquinas e o bip rítmico do monitor fetal. Uma luz dourada suave filtrava pelas persianas, transformando as paredes estéreis em tons suaves de calor. Grace Olova estava imóvel na cama, uma mão descansando protetoramente no estômago. O choque não tinha deixado completamente o corpo dela. A respiração era lenta, superficial, quase mecânica. Do lado de fora da porta de vidro, passos ecoavam e vozes sussurradas murmuravam. Algumas enfermeiras trocaram olhares de descrença. Elas tinham visto pacientes com dor, mas não assim. Não uma mulher cujos ferimentos vieram do homem que deveria amá-la. A porta se abriu silenciosamente. A detetive Nora Willis entrou, uma pasta enfiada debaixo de um braço. Ela estava na casa dos 40 anos, calma e composta, a distintivo preso a um blazer azul marinho simples. Ela se aproximou da cama com delicadeza deliberada. Senhora Holloway, ela disse suavemente. Eu sou a detetive Willis. Eu sei que você passou por muita coisa, mas quando você estiver pronta, eu preciso fazer algumas perguntas. Grace virou a cabeça devagar. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados, mas ainda carregavam um traço de desafio. Ele ainda tá aqui. A voz dela era pouco mais que um sussurro. A detetive balançou a cabeça. Não, ele tá sendo mantido lá embaixo por enquanto. Ele não vai chegar perto de você de novo essa noite. Grace fechou os olhos, alívio e descrença se misturando no peito dela. Ele sempre disse que ninguém acreditaria em mim se eu falasse. A detetive Willis puxou uma cadeira mais perto. Então é a hora de alguém acreditar. Ela se sentou, colocando a pasta no colo, mas não abrindo ainda. A voz dela era calma, paciente. Você não precisa se apressar. Eu só preciso entender o que aconteceu antes do ataque. Começa de onde parecer certo. Grace olhou fixamente pro teto por um momento antes de falar. Começou com coisas pequenas. A maneira como ele me observava. A maneira como ele decidia o que eu deveria vestir, quem eu podia ver. No começo, parecia amor, como se ele estivesse me protegendo. Mas mudou. A detetive acenou, escrevendo devagar. Quando começou a parecer diferente. Depois que eu engravidei, Grace disse. Ele não queria um bebê. Não de verdade. Ele queria controle. Ele checava cada conta do médico, cada recibo de supermercado. Ele chamava de disciplina. Eu chamava de responsabilidade. Eu estava errada. A voz dela vacilou, mas ela continuou. Quando eu disse a ele que o bebê era menina, algo nele estourou. Ele parou de falar comigo por uma semana. Depois ele começou a dizer que eu era ingrata, que eu não respeitava tudo que ele tinha me dado. A detetive Willis ouviu sem interromper. Ele já bateu em você antes de hoje. Grace hesitou. O silêncio se estendeu entre elas. Finalmente, ela acenou. Uma vez no ano passado, ele agarrou meu braço porque eu estava atrasada para um jantar com os parceiros de negócios dele. Eu tive hematomas por uma semana, mas ele disse que foi um acidente. Depois disso, nunca foi batendo. Eram palavras. Ele me fez acreditar que sempre era minha culpa. Ele me convenceu de que ficar quieta era o que uma boa esposa fazia. A caneta da detetive parou de se mover. Os olhos dela se levantaram. Você não tem culpa de nada disso. O que ele fez hoje não foi uma discussão. Foi agressão, e poderia ter matado vocês duas. Grace piscou, a garganta apertando. Quando ele levantou o pé, eu não consegui me mexer. Eu simplesmente congelei. Foi como se meu corpo parasse de me ouvir. Eu achei que ia morrer. Eu achei que meu bebê já tinha ido embora. Na manhã seguinte começou com o zumbido silencioso do ar-condicionado e o arrastar suave dos sapatos das enfermeiras. Grace Olova estava acordada, sentada ereta na cama do hospital. O corpo dela ainda doía.
mas a mente estava mais afiada do que tinha estado na noite anterior. Ela mal tinha dormido. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Leonard enquanto ele levantava o pé. A imagem se repetia infinitamente, nítida e cruel, recusando-se a desaparecer. A porta se abriu com um clique suave. Uma mulher num terno preto justo entrou, os saltos batendo suavemente contra o piso. O perfume dela carregava o aroma fraco de lírios e confiança. Ela parecia polida, composta e cara. Senhora Holloway, ela disse com um sorriso ensaiado. Meu nome é Catherine Bloom. Eu represento seu marido, Leonard Holloway. Ele me pediu para vir verificar você e ter certeza de que você está confortável. Grace olhou fixamente para ela por um momento antes de responder. Confortável não é a palavra que eu usaria. O tom era calmo, mas havia uma frieza por trás dele. Catherine não estremeceu. Ela colocou a pasta de couro na mesa lateral e dobrou as mãos ordenadamente. Estou ciente de que essas últimas 24 horas foram muito difíceis para você. O incidente de ontem foi profundamente infeliz. Mas Leonard está extremamente preocupado com seu bem-estar e o bem-estar do bebê. A mandíbula de Grace se apertou. É isso que ele mandou você dizer. Catherine sorriu de novo, o tipo de sorriso que nunca alcançava os olhos. Ele me disse para ter certeza de que você entende todas as suas opções antes que essa situação escale desnecessariamente. O Sr. Holloway está preparado para cobrir cada custo médico, cada despesa futura e qualquer apoio adicional que você possa precisar. Ele também está aberto ao reconhecimento público de responsabilidade. Discretamente, é claro. Grace olhou para ela com descrença. Você quer dizer que ele vai me pagar para ficar em silêncio? A advogada inclinou a cabeça ligeiramente. Eu não formularia dessa forma. O que estamos discutindo é uma resolução que evita complicações legais desnecessárias, angústia emocional e publicidade indesejada. Essa é uma questão privada entre marido e mulher. Não precisa se tornar um espetáculo público. A voz de Grace subiu ligeiramente. Ele tentou matar nosso bebê. O tom de Catherine permaneceu uniforme, quase suave. Ele perdeu o controle do temperamento. Acontece. Estresse, pressão, tensão emocional. Nada disso desculpa o ato, é claro, mas o contexto importa. Meu cliente já está arranjando terapia e aconselhamento para controle da raiva. Ele quer fazer as coisas certas. Grace virou o olhar para a janela, a luz do sol refletindo no rosto pálido dela. Ele não pode fazer as coisas certas. Não depois disso. Catherine abriu a pasta e puxou uma pasta. Dentro estavam várias páginas digitadas com assinaturas ordenadas na parte inferior. Este acordo delineia arranjos financeiros para o seu cuidado contínuo, bem como uma carta de desculpas formal para o registro público, se necessário. Em troca, você concorda em não buscar acusações criminais ou ação civil. Os dedos de Grace agarraram o cobertor. O batimento cardíaco dela acelerou no monitor ao lado dela. Você acha que eu assinaria isso? A voz da advogada suavizou, carregando o tom da razão. Você passou por uma provação terrível. Estresse assim pode ser muito perigoso para o bebê. Se a mídia se envolver, pode prolongar seu trauma. Leonard quer paz para as duas. Grace soltou uma risada curta e amarga. Paz para ele, você quer dizer? Catherine ajustou a postura ligeiramente, ainda composta. Você pode não acreditar nisso agora, mas seu marido se arrepende profundamente do que aconteceu. Ele não é um monstro. Ele é um homem que cometeu um erro. Grace encontrou os olhos dela. Um erro é derramar café. O que ele fez foi uma escolha. Antes que a advogada pudesse responder, a porta se abriu de novo. Dr. Ethan Ward entrou, prancheta na mão, a expressão ilegível. Ele olhou brevemente para Catherine antes de falar. Tá tudo bem aqui. Catherine se virou com um aceno educado. Dr. Ward, eu estava tendo apenas uma conversa breve com a Sra. Holloway sobre as opções dela indo em frente. As opções dela. O tom dele era plano. Eu não sabia que ser agredida vinha com termos de negociação. A compostura profissional de Catherine não vacilou. Doutor, estou simplesmente garantindo que a esposa do meu cliente está ciente dos recursos disponíveis para ela, incluindo cobertura médica completa, aconselhamento emocional e um acordo generoso que protege ambas as partes. Dr. Ward se aproximou da cama de Grace. A única coisa que ela precisa protegida agora é a segurança dela e da filha. E eu agradeceria se você não deixasse os níveis de estresse dela mais altos do que já estão. A advogada recolheu os papéis calmamente. Vou fazer uma nota da sua preocupação, doutor. Ela se virou de volta para Grace.
Pense cuidadosamente sobre o que você quer, Sra. Holloway. Batalhas legais podem levar anos. Elas podem drenar suas finanças e sua saúde. Às vezes a escolha mais gentil é terminar as coisas silenciosamente e seguir em frente. Grace olhou para cima, a voz firme agora. Silenciosamente é como ele se safou de tudo na vida inteira dele. Pela primeira vez, a máscara de Catherine vacilou ligeiramente. Você parece certa disso. Eu tenho certeza, Grace disse. E eu terminei de guardar os segredos dele. Os olhos de Catherine se estreitaram brevemente. Então ela se endireitou, retornando ao tom profissional. Então eu cumpri meu dever. Vou informar meu cliente que você recusou a oferta. Só espero que você não se arrependa dessa decisão quando a realidade do sistema judicial ficar clara. A voz do Dr. Ward cortou a tensão. Vou garantir que ela não tenha que enfrentar isso sozinha. Catherine fechou a pasta com um estalo, os movimentos dela nítidos e eficientes. Bom dia, doutor. Sra. Holloway. Ela saiu sem outro olhar, o clique dos saltos dela desaparecendo pelo corredor. Por um longo momento, o silêncio encheu o quarto de novo. O bip fraco do monitor era o único som. Grace exalou devagar, o corpo dela tremendo com o esforço de se manter inteira. Eles realmente acham que dinheiro conserta tudo, ela disse baixinho. Dr. Ward colocou a prancheta no balcão e se apoiou no pé da cama. Pessoas como ele acreditam que dinheiro pode apagar qualquer dano que causam. Mas isso não é algo de que ele possa se livrar comprando. Grace olhou para as mãos. A luz do hospital fez a aliança de casamento dela brilhar, zombando dela. Lentamente, ela atirou e colocou na mesa. Então ele está prestes a aprender essa lição. Dr. Ward deu um pequeno aceno. Bom, porque depois do que ele fez, a lei está do seu lado, e esse hospital tem testemunhas suficientes e evidências em vídeo para garantir que a justiça realmente aconteça. Os lábios de Grace se pressionaram, a voz dela quase um sussurro. Eu tô com medo. Isso é normal, ele disse. Coragem não é sobre não ter medo. É sobre ficar de pé mesmo assim. Grace se virou em direção à janela de novo. Lá fora, o sol do final da tarde estava começando a mergulhar, manchando o horizonte da cidade em laranja e rosa. Pela primeira vez desde o ataque, ela sentiu algo mudar dentro dela. Era pequeno e frágil, mas real. O medo ainda estava lá, mas embaixo dele havia algo mais forte. Uma determinação silenciosa que não desapareceria dessa vez. A primeira onda começou cedo na manhã seguinte. Às 7 da manhã, um vídeo apareceu numa pequena página de mídia social para trabalhadores de hospital. Em minutos, foi compartilhado de novo, e ao meio-dia, tinha alcançado todas as principais plataformas do país. A filmagem tinha apenas 40 segundos, tirada de uma câmera de segurança do corredor. Mostrava Leonard Holloway levantando o pé e trazendo ele para baixo em direção ao estômago da esposa grávida, seguido pelo Dr. Ethan Ward correndo e forçando ele contra a parede. O áudio era fraco, mas o grito de Grace podia ser ouvido claramente. Cortava pela estática como algo vivo, algo impossível de esquecer. Ao meio-dia, o clipe tinha viralizado. Âncoras de televisão interromperam programas agendados com notícias de última hora. As palavras piscavam em cada tela em vermelho ousado. Magnata milionário do setor imobiliário ataca a esposa grávida dentro de hospital de Los Angeles. Helicópteros de notícias pairavam acima do Memorial Hospital. Repórteres se aglomeravam do lado de fora da entrada de emergência. Cada grande talk show reproduziu a filmagem, desfocando o rosto de Grace mas mantendo a violência visível. A indignação foi imediata. Por toda a América, milhares de comentários derramaram. Alguns eram curtos e furiosos. Como alguém pôde fazer isso? Outros vieram de mulheres que tinham vivido suas próprias histórias silenciosas. Eu já fui ela. Ninguém acreditou em mim então, mas acreditamos nela agora. Hashtags se multiplicaram a cada minuto. Hashtag justiça para Grace, hashtag para o silêncio, hashtag sem desculpa para a violência. O tom da internet mudou de fofoca para levante moral. Até aqueles que não conheciam o nome dela compartilharam a mesma mensagem. Não havia justificativa, nenhuma defesa, nenhuma desculpa. Dentro de uma torre de escritórios no centro, a equipe de relações públicas de Leonard trabalhou em pânico. O estrategista de mídia dele, Greg Sullivan, andava entre telefonemas, ladrando ordens. Vamos chamar de vídeo editado. Vamos dizer que foi manipulado, ele disse. Assistentes digitavam freneticamente, redigindo declarações para divulgação online. Dentro de uma hora, a primeira manchete apareceu num site de negócios. Fontes afirmam que filmagem é enganosa. Leonard aprovou o rascunho sem ler.
Faz o que for preciso, ele estourou. Eu não vou deixar isso me destruir. Mas já era tarde demais. Na tarde, enfermeiras da ala de maternidade tinham confirmado que a filmagem era real. Uma delas, entrevistada anonimamente numa transmissão ao vivo, disse que tinha estado lá. A voz dela tremeu, mas não vacilou. Ele atacou ela. Todos nós vimos. O médico salvou a vida dela. Aquela única declaração desmantelou cada tentativa de negação. Grace permaneceu no quarto do hospital, sem saber no começo de quão grande a história tinha se tornado. Ela tinha se recusado a olhar para o telefone desde a noite anterior. Quando o Dr. Ward entrou para checar os sinais vitais, o tom dele foi cuidadoso. As notícias têm o vídeo, ele disse baixinho. Tá em todo lugar agora. Ela congelou. Em todo lugar. Ele acenou. As pessoas estão com raiva. O mundo finalmente tá vendo o que ele fez. A mente dela girou. Ela imaginou milhões de estranhos assistindo o pior momento da vida dela repetidas vezes. Eu não queria isso, ela sussurrou. Eu sei, ele disse. Mas tá fora agora, e pode ser a coisa que te mantém segura. Até a noite, manifestantes tinham começado a se reunir do lado de fora da sede corporativa de Leonard. Mulheres seguravam cartazes que diziam: protejam mães, não monstros, e a dor dela é nossa dor. Equipes de televisão alinhavam as calçadas. Âncoras de notícias entrevistavam defensores da violência doméstica, advogados e sobreviventes. Eles falavam sobre silêncio sistêmico, sobre como o poder tinha protegido homens como Leonard por tempo demais. Enquanto isso, Leonard filmou uma declaração da cobertura dele. As cortinas estavam fechadas, e o rosto dele estava pálido sob luzes de estúdio. O vídeo circulando online, ele começou: não representa a verdade. Foi tirado fora de contexto. Minha esposa tem lutado emocionalmente durante a gravidez, e eu estava apenas tentando ajudá-la a se levantar depois que ela caiu. A voz dele era suave, ensaiada, praticada. O vídeo foi ao ar na conta verificada dele. Saiu pela culatra instantaneamente. Sessões de comentários inundaram com indignação. Capturas de tela das palavras dele se espalharam com legendas como ele chama isso de ajudar e nenhum contexto desculpa a crueldade. Figuras influentes, incluindo apresentadores de televisão e senadores, condenaram a declaração dele. Da noite pro dia, os patrocinadores corporativos dele retiraram parcerias. Um projeto de habitação de luxo com o nome dele silenciosamente removeu a sinalização. Ao mesmo tempo, o nome de Grace se tornou um símbolo. Pessoas pelo país deixaram flores do lado de fora dos hospitais. Estranhos pintaram murais da silhueta de uma mulher segurando a criança não nascida com as palavras "Ouvimos você, Grace" embaixo. Apresentadores de rádio leram mensagens de ouvintes que compartilharam histórias da própria sobrevivência. O movimento que começou com um grito tinha se transformado numa demanda nacional por responsabilidade. A administradora do hospital veio ao quarto de Grace naquela noite. Repórteres estão esperando lá fora, ela disse gentilmente. Você não pode ficar aqui muito mais tempo sem eles te encontrarem. Grace acenou. Eu entendo. Dr. Ward arranjou a transferência dela para um bairro tranquilo em Echo Park, onde a amiga Emily Park tinha oferecido o apartamento extra. A equipe do hospital a moveu discretamente por uma saída lateral. O ar noturno lá fora estava fresco e cheirava fracamente a chuva. Um único flash de câmera piscou de outro lado da rua, mas ninguém seguiu. Emily abriu a porta antes que Grace pudesse bater. Ela enrolou os braços em volta dela firmemente. Você tá segura aqui, ela disse. Fica quanto tempo precisar. Dentro, o apartamento era pequeno mas quente. Uma lâmpada amarela suave iluminava o canto da sala de estar. Grace se sentou no sofá, ainda no avental do hospital, as mãos descansando protetoramente sobre a barriga. Emily colocou um cobertor sobre os ombros dela e entregou um telefone. Você devia ver isso, ela disse baixinho. Grace hesitou antes de desbloquear a tela. As notificações de mídia social dela tinham explodido. Milhares de mensagens encheram o feed. Algumas eram de estranhos enviando orações. Outras vieram de mulheres agradecendo ela por sobreviver, por ficar de pé, por gritar. Uma mensagem chamou a atenção dela. Você não me conhece, mas sua força me deu coragem para deixar meu agressor. Obrigada por me lembrar que minha vida ainda importa. Grace leu as palavras 2 vezes. A visão dela borrou. Lágrimas escorregaram pelas bochechas, caindo silenciosamente nas mãos. Pela primeira vez, não eram de medo ou dor, mas de algo mais, reconhecimento. Ela se recostou no sofá. Os sons da cidade fracos pela janela aberta. Carros passavam na rua embaixo, e em algum lugar um cachorro latiu.
O brilho da tela do telefone cintilou no rosto dela. Ela olhou pro horizonte. As luzes suaves refletidas nos olhos dela. Eu não tô mais sozinha, ela sussurrou. Naquele momento, a tempestade lá fora não parecia mais ameaçadora. Parecia viva, poderosa e cheia de vozes que se recusavam a ser silenciadas. O mundo finalmente tinha visto a verdade. E Grace Holloway, sentada silenciosamente naquele pequeno apartamento de Los Angeles, começou a acreditar que a voz dela podia mudar mais do que apenas a própria vida. O tribunal no centro de Los Angeles já estava cercado por câmeras antes do nascer do sol. Repórteres ficavam ombro a ombro ao longo dos degraus, os microfones levantados em direção à multidão que tinha se reunido com placas e cartazes. As palavras justiça para Grace reluziam na luz da manhã, impressas em papelão e tecido. Algumas das pessoas esperando lá fora nunca a tinham conhecido. No entanto, elas falavam o nome dela como se ela pertencesse a todos eles. Por semanas, o vídeo tinha assombrado a nação. Agora, o homem naquela filmagem estava finalmente enfrentando a lei. Dentro, a atmosfera era tensa e pesada. O chão de mármore refletia o brilho das luzes fluorescentes, e o murmúrio baixo de vozes enchia o tribunal até o oficial pedir silêncio. Grace Holloway sentou na mesa do autor ao lado do promotor público. O vestido de maternidade azul dela cabia perfeitamente em volta da barriga arredondada. Ela parecia frágil mas composta, as costas retas, as mãos descansando gentilmente no colo. O bebê se mexeu uma vez, um lembrete fraco da vida pela qual ela estava lutando. Do outro lado do corredor, Leonard Holloway entrou por uma porta lateral. Ele usava um terno escuro e gravata, mas os olhos dele estavam vazios. O rosto tinha perdido a confiança polida que uma vez carregou. O peso de noite sem dormir e indignação pública pairava sobre ele. Catherine Bloom, a advogada principal dele, se inclinou para sussurrar algo, mas Leonard olhou fixamente para frente, recusando-se a responder. A juíza entrou, uma mulher no começo dos 60 anos com cabelo prateado puxado ordenadamente para trás. O tribunal se levantou. Sentem-se, ela disse. A voz carregava a autoridade calma de alguém que tinha visto cada tipo de crueldade, mas nunca tinha ficado insensível a ela. Estamos aqui hoje no caso do estado da Califórnia contra Leonard Holloway, acusado de agressão agravada, violência doméstica e colocar em perigo uma criança não nascida. A promotora se levantou. Meritíssima, o Estado vai provar que o réu conscientemente e intencionalmente agrediu sua esposa grávida dentro do Memorial Hospital. Isso não foi um acidente. Foi um ato deliberado de violência, testemunhado por vários funcionários do hospital e capturado em filmagem de segurança. Quando o vídeo foi exibido no monitor grande, o tribunal ficou em silêncio. A tela tremulou, mostrando o corredor, as luzes brilhantes, a figura de Grace colapsando e Leonard levantando o pé. O grito dela encheu a sala. Mesmo que o vídeo tivesse sido visto milhões de vezes online, ouvi-lo ecoar através do silêncio solene do tribunal atingiu diferente. Não era mais apenas uma manchete. Era evidência. Grace olhou para baixo enquanto o clipe tocava. Ela não podia assistir, mas podia sentir a memória retornar como um pulso sob a pele. Quando a filmagem terminou, o silêncio persistiu até a promotora continuar. O homem que parece ajudá-la depois é o Dr. Ethan Ward, que vai testemunhar hoje. O Dr. Ward subiu ao estrado. Ele falou calmamente, descrevendo cada detalhe com precisão. Eu estava andando pelo corredor de maternidade quando ouvi gritos. Ele disse. Quando virei a esquina, vi o réu em pé sob a senhora Holloway. Ela estava no chão e ele tinha acabado de trazer o pé dele para baixo em direção ao abdômen dela. Eu reagi instintivamente. Eu o contive e chamei a segurança. Catherine Bloom se levantou pro interrogatório. Dr. Ward, não é possível que o que você viu foi um acidente? Que ele estava tentando ajudá-la a se levantar depois que ela escorregou. O tom do médico não mudou. Não foi um acidente. O movimento foi para baixo com peso total. Foi um ato de agressão. Os lábios de Catherine se apertaram, mas ela seguiu em frente. Você tem um forte senso de justiça, doutor. É possível que suas emoções afetaram seu julgamento. Dr. Ward a olhou diretamente nos olhos. Se defender uma mulher grávida de violência me torna emocional, então sim, mas isso não me torna errado. Alguns murmúrios silenciosos ondularam pelo tribunal antes que a juíza pedisse ordem. Em seguida veio a detetive Nora Willis. Ela colocou uma pilha de documentos na mesa de evidências. Meritíssima, esses são registros de reclamações anteriores feitas contra o réu por funcionárias da empresa dele. O padrão é claro. Intimidação, assédio e retaliação contra mulheres que falaram. 2 estavam grávidas.
Uma perdeu a criança após abuso verbal prolongado. A promotora pediu para ela ler uma linha de um dos e-mails internos de Leonard. A voz dela estava firme enquanto lia. Gravidez é um passivo. Eu contrato mulheres que podem trabalhar, não descansar. Suspiros subiram da audiência. Grace fechou os olhos. A juíza bateu o martelo uma vez. Ordem, por favor. A defesa tentou reparar o dano. Catherine chamou uma testemunha especialista, uma psiquiatra, que afirmou que hormônios da gravidez poderiam causar sensibilidade elevada e distorção de memória. A percepção da senhora Holloway pode ter sido influenciada pelo estresse, a especialista disse. Mas quando a promotora perguntou se isso explicava a evidência em vídeo, a testemunha hesitou. Não, ela admitiu baixinho. O vídeo é o que é. A maré tinha virado. Quando Grace foi chamada para testemunhar, a sala ficou quieta de novo. Ela caminhou lentamente até o estrado, os passos firmes. Depois de fazer o juramento, ela olhou em direção ao júri. A voz dela era suave mas clara. Ele me disse que eu o deixei com raiva, que eu o envergonhei. Eu acreditei nele por anos. Eu achei que se eu ficasse quieta, as coisas melhorariam. Mas não melhoraram. E quando eu o vi levantar o pé, eu soube que não havia mais nada para salvar. Catherine se levantou. Senhora Holloway, é verdade que você recusou a oferta de acordo do meu cliente? Sim, Grace disse. Por quê? Porque o silêncio é como ele sobreviveu. Eu terminei de ficar em silêncio. A advogada hesitou, então se virou. A mandíbula de Leonard se apertou, a compostura dele rachou. Você tá mentindo, ele gritou de repente. Você tá distorcendo tudo. Eu só queria te ensinar uma lição. O martelo da juíza bateu forte. Senhor Holloway, se controle ou eu vou mandá-lo retirar. O tribunal zumbiu com sussurros, repórteres rabiscando cada palavra. Leonard afundou de volta na cadeira, percebendo tarde demais o que tinha confessado. Depois de horas de testemunho, a juíza dispensou o tribunal para deliberação. O júri saiu em fila, os rostos graves. Grace desceu do estrado, os joelhos fracos, mas a expressão calma. Dr. Ward a encontrou no corredor, firmando ela com uma mão silenciosa. Você conseguiu, ele disse. Ela acenou fracamente. Ainda não, mas quase. A manhã seguinte amanheceu sobre o centro de Los Angeles, lançando uma luz dourada pálida sobre os degraus do tribunal. O ar estava parado, pesado de antecipação. Multidões já tinham se reunido antes das portas abrirem, segurando flores, placas e faixas que diziam justiça para Grace e não mais silêncio. Dentro do tribunal, a atmosfera era tensa e silenciosa. Grace Holloway sentou silenciosamente na frente, as mãos descansando no estômago arredondado. Ela usava um vestido azul suave, simples e elegante, a mesma cor que tinha usado no dia em que testemunhou. Leonard Holloway entrou pela porta do réu. O terno uma vez afiado pendia frouxo nele agora. O rosto estava pálido, puxado, quase vazio. A arrogância que uma vez definiu cada movimento dele tinha desaparecido. Ele parecia menor, diminuído, como um homem finalmente percebendo que as paredes em volta dele estavam se fechando. A juíza entrou. Todos de pé, o oficial chamou. O tribunal inteiro se levantou. A juíza Eleanor Brooke se sentou, o cabelo prateado reluzindo sob as luzes. Podem sentar, ela disse. O tom carregava força e solenidade. Ela olhou para o júri, depois para o tribunal lotado. Senhoras e senhores, eu entendo o peso deste caso na nossa comunidade. Hoje ouvimos. O porta-voz do júri se levantou, segurando uma folha de papel. O som dela se desdobrando parecia ecoar. Leonard se mexeu inquieto. Grace não se moveu. Sobre a acusação de agressão agravada, o porta-voz leu: consideramos o réu Leonard Holloway culpado. As palavras atingiram a sala como um pulso. Um silêncio varreu a multidão. Sobre a acusação de violência doméstica resultando em dano corporal, consideramos o réu culpado. A mandíbula de Leonard se apertou. Sobre a acusação de colocar em perigo uma criança não nascida, consideramos o réu culpado. Houve um momento de silêncio. Então um suspiro silencioso ondulou pela audiência. Alguém soluçou suavemente na última fileira. Grace fechou os olhos, a mão pressionando levemente contra o peito. Ela não chorou. A expressão dela era calma, firme, como se a tempestade finalmente tivesse passado. A juíza Brooks acenou devagar. O júri falou. Ela disse: Senhor Holloway, por favor levante-se para a sentença. Leonard se levantou, as mãos agarrando a borda da mesa. Ele olhou em direção a Grace,
os olhos escuros de raiva e descrença. Isso não é justiça, ele murmurou. Isso é vingança. O olhar da juíza se afiou. Senhor Holloway, o que você chama de vingança, a lei chama de responsabilidade. Ela fez uma pausa, deixando as palavras encheram o espaço. Este tribunal revisou as evidências e os testemunhos. Viu o vídeo. Ouviu suas próprias palavras. Você usou seu poder para machucar, não para proteger. Você tratou sua esposa e filha como propriedades, não vidas. E hoje, a lei vai lembrar você de que nenhum homem está acima dela. A voz dela cresceu firme. Pelas acusações diante deste tribunal, você é condenado a 10 anos em prisão estadual sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 6. Você é despojado de todos os direitos paternos. Você não deve ter contato, direto ou indireto, com a senhora Holloway ou a filha dela, pela vida. O tribunal estava silencioso exceto pelo som da exalação silenciosa de Grace. A boca de Leonard se abriu ligeiramente como se para protestar, mas nenhuma palavra veio. Os joelhos pareceram enfraquecer. 2 oficiais avançaram, movendo para cada lado dele. Levem ele sob custódia, a juíza ordenou. Quando eles alcançaram os pulsos dele, o tribunal explodiu. Aplausos trovejaram das paredes. Pessoas se levantaram, abraçando umas às outras, lágrimas correndo livremente. As câmeras piscaram como raios. Grace permaneceu sentada, os olhos fixos em frente. O peso que tinha pressionado contra o peito dela por tanto tempo finalmente se levantou. Ela colocou ambas as mãos sobre a barriga e sussurrou: acabou, minha filha. A gente tá segura agora. Dr. Ward estava na fileira de trás, os braços cruzados, os olhos úmidos mas o sorriso firme. A detetive Willis ficou ao lado dele, acenando devagar com aprovação. Enquanto Leonard era levado em algemas, ele olhou para trás uma última vez. Os olhos dele encontraram os de Grace. Ela não desviou o olhar. Pela primeira vez na vida dela, ela não tinha medo dele. As portas do tribunal se fecharam atrás dele com um baque pesado e final. 3 meses depois, num hospital diferente em outro bairro, Grace Holloway estava deitada numa cama de parto, a respiração vindo em ondas constantes. As enfermeiras se moviam com precisão silenciosa. Emily ficou ao lado da cama, sussurrando encorajamento. As contrações vinham mais fortes, mais próximas. Grace focou na respiração, os olhos fixos no relógio que fazia tic-tac suavemente na parede. Cada segundo se estendia na eternidade. Ela lembrou do medo da primeira visita ao hospital, os gritos, o caos. Dessa vez não havia nada disso. Só força, só vida. Horas passaram, e então de repente tudo mudou. A enfermeira se inclinou para frente, a voz calma mas alerta. Quase lá, Grace. Só mais uma força. A sala prendeu a respiração. E então aconteceu. O som que apagou cada sombra. O choro agudo e puro de um recém-nascido encheu o ar. As enfermeiras sorriram. Emily cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Grace se deitou de costas, o peito subindo e descendo, os olhos molhados mas brilhantes. Ela tá aqui. Ela sussurrou. Dr. Ward levantou a criança pequena e a colocou gentilmente no peito de Grace. A pele do bebê estava quente e rosa, os paninhos enrolando contra o coração da mãe. Grace olhou para baixo, as mãos tremendo enquanto acariciava o cabelo fino na cabeça do bebê. Oi, Esperança, ela disse suavemente. Bem-vinda ao lar. O médico sorriu. Ela é forte, perfeitamente saudável. Você se saiu lindamente. Por um momento, o tempo parou. As máquinas zumbiam silenciosamente, e a luz dourada da tarde entrava pela janela. Grace segurou a filha perto, sentindo o batimento cardíaco contra o próprio. Ela sussurrou de novo. Você é o motivo de eu ainda estar aqui. 1 ano tinha passado desde o veredicto, e Los Angeles tinha se acomodado de volta ao ritmo usual. No entanto, para muitos, a história de Grace Holloway nunca tinha realmente desaparecido. Tinha se tornado parte do pulso da cidade, sussurrada em salas de aula, em grupos de apoio e em conversas silenciosas entre mães e filhas. Aquela manhã, o céu estava limpo, aquele tipo de azul suave da Califórnia que parecia prometer cura. Do lado de fora do Riverside Medical Center, uma nova ala estava sendo inaugurada. A placa na entrada reluzia na luz do sol, a superfície de bronze recém-polida. As palavras eram simples mas carregavam peso. A ala de cura Grace Holloway, dedicada à força dos sobreviventes. Grace caminhou lentamente pelo corredor, segurando a mãozinha da filha. Esperança caminhava ao lado dela, os cachos balançando a cada passo.
Ela usava um vestidinho branco e segurava um pequeno buquê de flores azul pálidas que combinavam com o vestido da mãe. A expressão de Grace era calma, quase serena. O último ano tinha remodelado a vida dela de maneiras que ela nunca tinha imaginado. Ela ainda recebia cartas de mulheres pelo país, algumas agradecendo pela coragem, outras contando que finalmente tinham encontrado a força para deixar os agressores. Ela respondia quantas podia, escrevendo tarde da noite depois que Esperança tinha adormecido. Quando ela alcançou a entrada da nova ala, viu rostos familiares esperando. Dr. Ethan Wood ficava perto do pódio usando um terno cinza claro em vez dos uniformes hospitalares usuais. A detetive Nora Willis ficava ao lado dele, as mãos dobradas, o distintivo reluzindo fracamente na luz. Algumas das enfermeiras daquela noite também estavam lá. Os olhos delas encontraram os de Grace, e elas sorriram calorosamente. Parecia um círculo completo se fechando. O diretor do hospital avançou, pigarreando. Obrigado a todos por virem, ele começou. Hoje abrimos não apenas uma nova instalação, mas um símbolo do que resiliência e compaixão podem construir da tragédia. E não há ninguém mais merecedor de falar nesta ocasião do que a senhora Grace Holloway. Aplausos ondularam pela pequena multidão. Grace respirou fundo devagar e avançou até o pódio. O microfone crepitou suavemente enquanto ela o ajustava. Ela olhou sobre a audiência, vendo rostos cheios de expectativa e bondade. A voz dela, quando começou a falar, era firme e quente. Eu costumava pensar que o silêncio me mantinha segura. Eu pensava que se eu ficasse quieta, eu poderia controlar o que acontecia comigo. Mas o silêncio não protege ninguém. Ele só protege a pessoa que te machuca. A sala estava imóvel. Até o ar parecia fazer uma pausa. Eu não tô aqui para falar sobre o que aconteceu comigo, ela continuou. Aquela história pertence ao passado. Eu tô aqui para falar sobre o que veio depois. Sobre o que acontece quando decidimos que o medo não tem a última palavra. Ela olhou brevemente para baixo para a Esperança, que estava sentada no colo do Dr. Ward brincando com uma pétala de flor. Grace sorriu fracamente. Quando minha filha nasceu, eu dei o nome de Esperança porque ela era prova de que algo lindo pode crescer da dor. Toda vez que eu olho para ela, eu lembro que sobrevivência não é só sobreviver a algo. É sobre escolher o que você vai fazer com isso depois de sobreviver. Os olhos dela se levantaram de novo para a multidão. Tantas mulheres me disseram que se viram na minha história. Elas disseram que tinham medo, que se sentiam invisíveis. Mas vocês não são invisíveis. Vocês são vistas. Vocês são ouvidas. E a voz de vocês importa mais do que podem imaginar. Um murmúrio suave se moveu pela sala. Algumas das mulheres na audiência limparam lágrimas dos olhos.